Hello! Now, let's see when we use the present perfect tense. Vamos ver agora quando usamos o presente perfeito. Usamos o present perfect para falarmos de duas coisas diferentes. Uma delas é quando uma ação começou no passado e continua no presente. Quando isso acontece, nós imaginamos a tradução do verbo como se ele estivesse no próprio presente. A outra situação para usarmos o present perfect é quando nos referimos a uma ação que aconteceu no passado, só que não há um tempo específico para ela. Vejam estes exemplos. I have danced for 5 years. Eu danço há 5 anos. Há 5 anos atrás eu comecei a dançar e hoje eu ainda danço. É o caso de usarmos o present perfect. Um outro exemplo, mas agora se referindo ao passado. I have danced a lot. Eu dancei muito. Entendemos que é passado porque a ação já acabou, mas não indicamos quando. Formamos o present perfect com os auxiliares have ou has, seguidos do verbo principal no particípio. Cliquem na lista de verbos aqui em cima para ver os mesmos no particípio. Lembrando que usamos have com I, we, you e they, e has com he, she, it. Vejam estes exemplos. We have watched many movies. Nós assistimos a muitos filmes. Colocamos o sujeito, we, nós, o auxiliar, have, o verbo assistir, watch, no particípio, watched, e o restante da frase. Quando usamos a mesma frase com she, colocamos has. She has watched many movies. Ela assistiu a muitos filmes. Para indicar presente, o present perfect precisa vir acompanhado de for ou since. Usamos for para indicarmos há quanto tempo ou por quanto tempo dura uma ação, enquanto since, que significa desde, indica quando a ação que ainda acontece começou. Por exemplo, He has played soccer for 10 years. Ele joga futebol há 10 anos. Há 10 anos atrás, ele começou a jogar futebol e ainda hoje ele joga. He has played soccer since 2006. Ele joga futebol desde 2006. Em 2006, ele começou a jogar futebol e ainda hoje ele joga. Agora, vamos ver um exemplo de quando o present perfect indica passado. Lembre-se que para ele se referir ao passado, não devemos colocar nenhuma indicação de tempo ou de quando a ação começou. Let's see the examples. Vamos ver os exemplos. He has played soccer. Ele jogou futebol. I have done some tests. Eu fiz algumas provas. Nas duas frases, eu não indiquei quando a ação começou, eu não indiquei quando a ação aconteceu. Portanto, eu sei que me refiro a algo que já acabou. Algumas contrações são bem comuns quando usamos o present perfect. Por exemplo, has pode virar apóstrofo s. Have, apóstrofo ve. Has not pode virar hasn't. Have not pode virar haven't, sem nenhuma diferença no significado da frase. Let's see the examples. Vamos ver os exemplos. He has driven a lot. É a mesma coisa que he's driven a lot. O significado é o mesmo, não há diferença. Ele dirigiu muito. A outra frase, they have driven a lot, é a mesma coisa que they've driven a lot. Não há diferença no significado. Eles dirigiram muito. Vejam agora alguns exemplos de formas contraídas na negativa. He has not driven a lot. Ele não dirigiu muito. Eu também posso contrair has not, que vira hasn't. He hasn't driven a lot. Ele não dirigiu muito. The other example. O outro exemplo. They have not driven a lot. Eles não dirigiram muito. É a mesma coisa que eu disser they haven't driven a lot. Have not pode ser contraído e virar haven't. Na afirmativa, colocamos I, we, you, they, seguidos do auxiliar have, mais o verbo no particípio. For example,
Por exemplo, they have studied a lot. Eles estudaram muito. Começamos com they, que é o sujeito, seguido de have, auxiliar, e o verbo principal no particípio, studied. Quando usamos he, she ou it, o auxiliar é has, que vai ser seguido também pelo verbo no particípio. Por exemplo, he has studied a lot. Ele estudou muito. Usamos he, acompanhado do auxiliar has, seguido pelo verbo no particípio, studied. Na interrogativa, começamos com o auxiliar have antes dos sujeitos I, we, you ou they, seguidos do verbo no particípio. Por exemplo, have they studied a lot? Eles estudaram muito. Começamos a pergunta com has quando ele for seguido por he, she ou it, seguidos do verbo também no particípio. Por exemplo, has he studied a lot? Ele estudou muito. A negativa do present perfect é formada da seguinte maneira. Colocamos I, we, you ou they, seguidos do haven't, mais o verbo no particípio. They haven't studied a lot. Eles não estudaram muito. Quando usamos he, she ou it, o auxiliar na negativa é hasn't, seguido também do verbo no particípio. He hasn't studied a lot. Ele não estudou muito. Não importa se a sua frase está na afirmativa, interrogativa ou negativa, o verbo principal no present perfect vai estar sempre no particípio. Damos as respostas curtas com yes, I, we, you ou they have, caso seja afirmativa, ou no, I, we, you, they haven't, caso a resposta curta seja negativa. A resposta curta também pode ser dada da seguinte maneira. Yes, he, she, it has, na afirmativa, ou no, he, she, it hasn't, caso seja negativa. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Have they studied a lot? Eles estudaram muito. Yes, they have. Sim, eles estudaram. No, they haven't. Não, eles não estudaram. Has he studied a lot? Ele estudou muito. Yes, he has. Sim, ele estudou. No, he hasn't. Não, ele não estudou. Agora vamos ver um exemplo com todas as estruturas. Na afirmativa, you have eaten meat. Você comeu carne. Colocamos o sujeito, you, seguido do auxiliar, have, que veio acompanhado do verbo no particípio, eaten. Na interrogativa, vamos inverter. You have vira have you. Have you eaten meat? Você comeu carne? Respostas curtas. Yes, I have. Sim, eu comi. No, I haven't. Não, eu não comi. Caso a sua negativa seja completa, you haven't eaten meat. Você não comeu carne. Reparem que quando o verbo principal aparece, ele está sempre no particípio no present perfect. Please subscribe. If you like the video, click the like button. Thanks.